Hi everyone! Espero que todos vocês estejam bem. Eu sou o professor Silvio e vamos começar a aula de hoje falando sobre pronúncias adequadas das palavras em apresentações e em leituras de textos, ok? Você já precisou fazer check-out num hotel? O que é mais fácil, check-in ou check-out? É o que nós vamos verificar. Lembrando sempre que, acessando a plataforma com o seu login @escola e a sua senha e o link que está aqui à disposição para vocês, nós vamos ter o material que nós temos aqui nas aulas do Aula Paraná. Então, lembrando que nós estamos falando do nível 3, falamos da unidade 3, a lição 4, fazendo o check-out. Então nós vamos fazer o check-out no hotel, vamos pedir e dar algum feedback e vamos fazer a simulação de um check-out no hotel, ok? Vamos para a plataforma? Então aqui, estudantes, lembrando que nós estamos falando do nível 3, unidade 3, fazendo check-out. Vamos começar com as expressões. Então aqui nós vamos ouvir e verificar as respostas corretas, ok? Good morning, may I help you? Yes, I'd like to check out, please. Certainly. How was your stay? Pretty good, but the neighbourhood's a little noisy. Oh, I'm sorry to hear that. It's okay. I love the room. The fitness centre's amazing. Great. Now, would you like to pay with your credit card? Please. That's $996. Really? That seems high. That's 4 nights plus room service on Wednesday night. Ah, that's right. My dinner on Wednesday night. Correct. Thank you. Would you like a receipt? Yes, please. I need the receipt. There you go. Thank you. There you go. And here's your credit card. It's lovely. Have a nice day. Thank you. Então aqui, estudantes, observem que nós temos alguns vocabulários. I'd like to check out, please. Pay with the credit card. That's o valor. That seems high, parece um pouco alto. Plus room service, adicionando o serviço de quarto. Receipt, o recibo, ok? Algumas expressões que nós podemos usar quando nós fazemos check-out em um hotel. Vamos ouvir. I'd like to check out, please. I'm checking out. Could I check out, please? Então aqui vejam, são 3 formas diferentes de nós termos as mesmas pronúncias. I'd like to check out, please. Gostaria de fazer o check-out. I'm checking out. Estou fazendo o check-out. E could I check out, please? Poderia fazer o check-out, por favor? A parte mais importante de um check-out, com certeza, é confirmar a conta. O atendente vai lhe informar quanto você deve. Vamos ouvir. That's $996. Your bill comes to $996. The total amount is $996. Então aqui vejam, nós temos 3 formas diferentes, mas expressando a mesma situação. That's o valor, your bill comes to, ou the total amount is, e o valor correspondente. Lembrando sempre que aqui nós estamos falando em dólar porque é a moeda do local. Caso você tenha alguma dúvida sobre a conta, expressões como essas vão lhe ajudar. That seems high. That doesn't seem right. I'd like to review my bill, please. Então, that seems right parece alto, ou that doesn't seem right. Não parece estar certo. I'd like to review my bill, please. Gostaria de revisar a conta, por favor. Depois de concordar com os valores, você deverá responder como gostaria de pagar. Vamos ouvir. Would you like to pay with your credit card? How would you like to pay for that? Então,
Would you like to pay with your credit card? Gostaria de pagar com o cartão de crédito? Ou how would you like to pay for that? Como você gostaria de pagar? Caso estiver em uma viagem de negócios, lembre-se de pedir o recibo. Vamos ouvir. I'd like a receipt, please. I'd like a receipt, please. Então, agora, students, nós vamos fazer o seguinte. Vocês vão observar a frase e tem 3 informações que vocês podem utilizar para fazer o complemento dele correto. Vou dar um tempinho para vocês responderem e a gente já volta. Então aqui, students, nós temos as frases que vocês vão utilizar uma das 3 expressões para poder complementá-la de forma correta. I'd like to check out, please. Your bills comes to $996. The amount seems high. I'd like to review my bill, please. Would you like to pay for that? Sorry. I'd like a receipt, please. Então aqui observe que são expressões que nós acabamos de ver durante o nosso vídeo. Agora, nós vamos ouvir e vamos gravar a informação que está aqui. Lembrando sempre que, quando vocês forem fazer um exercício desse tipo, um lugar mais silencioso, um fone de ouvido, uma fala mais pausada, são possibilidades que vão ajudar vocês a corrigir essas questões de pronúncia, ok? Vamos ouvir. I'd like to check out, please. I'd like to check out, please. Yes, your bill comes to $465. Yes, your bill comes to $465. That doesn't seem right. That doesn't seem right. I'd like to review my bill, please. I'd like to review my bill, please. Would you like to pay with your credit card? Would you like to pay with your credit card? And I'd like a receipt, please. And I'd like a receipt, please. Muito bem, students. Mais uma etapa concluída, mais uma lição concluída. Agora, students, nós vamos pedir e dar um feedback. Vamos assistir o vídeo e verificar a linguagem. Good morning, may I help you? Yes, I'd like to check out, please. Certainly. How was your stay? Pretty good. But the neighborhood's a little noisy. Oh, I'm sorry to hear that. It's okay. I love the room. The fitness center's amazing. Great. Now, would you like to pay with your credit card? Please. That's $996. Really? That seems high. That's 4 nights plus room service on Wednesday night. Ah, that's right. My dinner on Wednesday night. Correct. Thank you. Would you like a receipt? Yes, please. I need the receipt. There you go. Thank you. There you go. And here's a credit card. It's lovely. Have a nice day. Thank you. Então aqui, como vocês observam, são feedbacks que estão sendo dados durante a conversação do checkout.
Pedindo e dando um feedback. Ao fazer um check-out, o atendente na recepção do hotel pode pedir algum feedback sobre sua estadia. Perceba que a palavra was nas expressões indica o passado do verbo to be. Vamos ouvir. How was your stay? How was everything? How was your room? Então aqui são algumas expressões que o clerk pode solicitar para ter um feedback sobre a informação do cliente, do hóspede. Então nós temos como foi sua estadia, como foi tudo ou como estava o quarto. Eis algumas formas de dar um feedback positivo e não específico. Vamos ouvir. It was fine, thanks. Everything was great. Quando você não tem nenhuma reclamação, então você usa It was fine, thanks ou Everything was great. Estava tudo ótimo. Caso algo não tenha sido do seu agrado, você pode querer deixar o hotel a par disso. Então temos alguns exemplos de informação que podem auxiliar no feedback. Pretty nice, but my room was very small. It was okay, but my shower wasn't very hot. Actually, my bed was a little uncomfortable. Então aqui veja, nós temos algumas informações que a pessoa faz um apanhado mais geral, entretanto, cita uma situação que não agradou a ela. Pretty nice, but my room was very small. Então o quarto era pequeno. It was okay, but my shower wasn't very hot. O chuveiro não era tão quente quanto a pessoa esperava. Actually, my bed was a little uncomfortable. Então minha cama estava um pouquinho desconfortável. O atendente do hotel vai poder responder a uma dessas perguntas dessa forma. I'm sorry to hear that. I do apologize for that. Thanks for letting us know. Então aqui, I'm sorry to hear that. Desculpe-me por isso. Ou I do apologize for that. Peço desculpas. Thanks for letting us know. Obrigado por nos avisar. Então, dependendo da opinião, algumas respostas que são passíveis para concluir esta conversação. That's okay. No problem. It's not a big deal. That's okay, no problem, it's not a big deal. Não é nada demais. Então são algumas expressões que você pode encerrar a sua conversação dando o feedback ao hotel. Agora, pessoal, nós vamos fazer a conexão entre as duas partes da frase. Vou dar um tempinho para vocês responderem e a gente já volta. Aqui, pessoal, no nosso exercício, você vai juntar as duas partes para fazer um feedback, dando um feedback. Então, nós temos aqui, May I help you? Yes, I'd like to check out, please. My room was very cold. Meu quarto estava muito frio. Né? I do apologize for that. Sinto muito por ouvir. How was your stay? Como estava a estadia? Excellent. Everything was great. How would you like to pay? Qual a forma de pagamento? With my credit card, please. Your bill comes to $1,275. That seems high. Would you like your receipt? Yes, I need for work. Ok? Agora, estudantes, nós vamos observar o balconista falando e vamos selecionar a resposta correta. May I help you? Yes, I'd like to check out. How was everything? Yes. Oh, okay, but my room was very hot. I do apologize for that. That's okay. Your bill comes to $549.
That doesn't seem right. That's 3 nights and room service on Wednesday. Oh yes, room service. How would you like to pay? With my credit card, please? Would you like a receipt? Yes, I need it for work. Então aqui o discurso foi do checkout, falando dos valores, o hóspede disse que não estava correto, ele fez a conferência, mostrou que tinha um serviço de quarto, pediu forma de pagamento e se o hóspede necessitava de um recibo. E aí ele disse que sim, que ele precisa para o trabalho, ok? Agora, estudantes, nesse exercício nós vamos ouvir as expressões e vamos gravar. Lembrando que sempre um local silencioso, um fone de ouvido, uma forma mais pausada vai auxiliar vocês numa pronúncia melhor. How was your stay? How was your stay? It was okay, but the bathroom was small. It was okay, but the bathroom was small. I do apologize for that. I do apologize for that. It's not a big deal. It's not a big deal. How would you like to pay? How would you like to pay? Would you like a receipt? Would you like a receipt? Mais uma etapa concluída, estudantes. Mais uma lição concluída, ok? Na nossa atividade final, nós vamos simular um check-out. Você está fazendo o check-out em hotel, fale com o atendente. Se sua estadia foi boa, mas sua cama era desconfortável. O atendente precisa lembrá-lo que o serviço de quarto está na sua conta. Vamos ouvir e gravar as respostas corretas. Lembrando que se tiver alguma lacuna dentro da resposta, vocês usem as suas informações pessoais, ok? Good morning. How may I help you? I'd like to check out, please. Certainly. How was your stay? Good, but my bed wasn't comfortable. I'm sorry to hear that. It's not a big deal. Okay, your bill comes to $638. Really? That seems high. Yes, 3 nights and room service. Oh yes, room service. How would you like to pay? With my credit card, please. Thank you. And would you like a receipt? Yes, I need it for work. Aqui, estudantes, temos mais uma etapa concluída, mais uma lição concluída. Estudantes, agora nós vamos falar sobre o futuro com o will. Lembrando que o futuro com o will é conhecido por futuro simples e é usado para fatos e acontecimentos que certamente ocorrerão. Por exemplo, they will or not arrive tomorrow. Eles chegarão ou não amanhã. Indicam decisões tomadas no momento da fala. The phone is ringing. I will answer it. O telefone está tocando, eu irei atender, ou eu atenderei. Oferecer ou pedir ajuda. Who will help me? Quem me ajudará? Lembrando que o futuro simples também é conhecido como futuro de proporção de 50% de acontecer ou não, acontecimento mais remoto. Já o futuro com going to, que é uma expressão be going to, o verbo to be seguido da expressão going to é usado para falar um evento que vai acontecer no futuro, conhecido também como futuro planejado. Diferente do will, o futuro planejado muitas vezes a probabilidade de acontecer é muito maior. I'm going to go to the beach next weekend. Eu irei para a praia semana que vem.
Independente do que acontece do momento da fala até o acontecimento, a ação realmente vai acontecer. She's going to the beach next weekend. Ela irá à praia na semana que vem. Lembrando que aqui, quando a gente trabalha com o going to, nós temos que sempre observar a variação do verbo to be, dependendo do sujeito. They are, ou they are not, ou they aren't going to the beach next weekend. Eles irão ou não irão para a praia na semana que vem, ok? Agora, estudantes, nós vamos voltar para a nossa plataforma para fazer mais alguns exercícios sobre o futuro simples e o futuro contínuo, ok? Vamos para lá? Então, estudantes, observando que para nós acessarmos a questão da parte de futuro com will ou com going to, nós vamos em apps e recursos, vamos descer um pouquinho aqui, vamos lab de gramática e vamos trabalhar com future. Future with will and be going to, ok? Então aqui, students, nós temos as informações que eu já falei para vocês. Usamos o futuro com will e going to, ambos indicam previsões de futuro, mas falando alguns deles. O will provavelmente é 50% de acontecimento, going to é uma certeza, é uma coisa mais planejada. Frequentemente usamos o going to quando a situação é mais certa sobre os planos e geralmente usamos o will quando a incerteza ainda paira. Mas é uma forma mais formal de escrever e de falar, assim como nós temos ali. I'll stop for lunch somewhere along the road. Eu pararei para almoçar em algum lugar durante a minha viagem. Então aqui observem que nós estamos usando a forma contraída, apóstrofo e LL para will. Quando usamos will na seguinte situação, podemos usar will para pedido, para oferecer ajuda, para fazer solicitação dentro de um restaurante. Então, will you help me do these dishes? I will help you with the essay. Ou I have fish and chips. E o que nós temos que observar é que quando falamos do be going to, a variação do verbo to be acontece sempre com o sujeito. Então nós temos I am, you are, he is, she is, it is, we, you, they are. E aí aqui nós temos a situação onde indica a forma contraída, que é o apóstrofo e a letra seguinte, no caso o M, no caso o S e no caso o RE se for are. E sempre seguido da expressão going to. Quando usamos a contração, ela aparece em situações mais informais e mais coloquiais, ou mais de conversação. I'm going to attend. Nós podemos usar o going to em frases negativas, utilizando a negativa antes do going to e depois do verbo to be, ou em perguntas de sim ou não. No caso de will, nós vamos utilizar o will para todo mundo, ou apóstrofo com LL, a forma contraída, né? O apóstrofo ILL, usamos will na frase negativa, o not sempre depois de will. Nas perguntas de sim ou não, também teremos o will na utilidade. O will sempre iniciando a pergunta e no caso de uma negativa, want. Want pode ser a forma negativa de will, not. E se nós tivermos uma WH question ou uma information question, nós vamos usar a information question seguida do will, sujeito e verbo. Estrutura padrão. No caso, outras formas futuras, presente simples, presente contínuo, todos eles, se tiver uma expressão de tempo no futuro, vai auxiliar, vai mostrar a vocês que é uma situação que ainda não aconteceu. Por exemplo, he leaves for Europe tomorrow, ele irá para a Europa amanhã. He's leaving for Europe tomorrow, está indo para a Europa amanhã. Ou he will be, ele estará indo para a Europa amanhã, ok? Agora, students, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ouvir o áudio e vamos responder as informações, ok? Vamos escrever as informações. What are you going to do in Prague? I'm going to go sightseeing in the Old Town. I'm going to walk everywhere, across the Charles Bridge. Excellent. Yeah, and I'll eat lots of good food. You're so lucky. Where are you going to stay? Oh, I'll probably camp near town. Maybe I'll pay for a nice hotel on the weekend. Então agora nós vamos... eu vou dar um tempinho novamente para vocês ouvirem e a gente depois vai ouvir frase por frase para poder responder as informações que nós temos aqui, ok? Vou dar um tempinho para vocês e a gente já volta.
Então, olhe lá, vamos ouvir novamente, frase por frase, para podermos digitar o que está se solicitando. What are you going to do in Prague? What are you going to do in Prague? I'm going to go sightseeing in the Old Town. Aqui vocês observem que talvez pode ser uma pronúncia com uma contração. Então vamos observar também. Então, I'm going to go sightseeing the Old Town. I'm going to walk everywhere, across the Charles Bridge. I'm going to walk everywhere across the Charles Bridge. Excellent. Excellent. Yeah, and I'll eat lots of good food. And I'll eat lots of good food. You're so lucky. Where are you going to stay? Where are you going to stay? Oh, I'll probably camp near town. Probably camp near town. Maybe I'll pay for a nice hotel on the weekend. Maybe I'll pay for a nice hotel on the weekend. Ok? Então aqui observem que muitas pronúncias são pronúncias longas, muitas são pronúncias contraídas. Ok, students? Nós concluímos o nosso exercício na plataforma. Tem mais algumas atividades, mas aqueles ali você pode trocar uma ideia com o seu professor, fazer junto com ele, ou até mesmo fazer em casa, junto com ele, sozinhos, e depois levar para o seu professor. Ok? Students, na aula de hoje nós aprendemos a fazer o checkout, tivemos o vocabulário do checkout e também falamos sobre o will e going to quanto futuro. Lembrando que, quando nós estamos nos referindo a futuro, as duas expressões são as mais comuns, tanto na afirmativa, negativa ou interrogativa, ok? Ficamos por aqui, see you there and bye bye!